E o Mozart agora vai nos ajudar, né? Porque o Maurício deu um rolo, né, Mozart? Quero ver nós sair dessa agora. Bom, muito obrigado, acho. Eu queria, primeiro, agradecer o convite. É uma alegria muito grande sempre estar aqui em Floripa, Santa Catarina, de uma maneira geral. Quero cumprimentar os meus colegas de mesa, Maurício, todo o pessoal que está aqui conosco. E, muito particularmente, eu quero cumprimentar cada um e a cada um de vocês em nome de um grande amigo que eu tenho, uma pessoa que me inspira muito e me inspirou no meu início, que é Rodolfo Pinto da Luz. Quando eu fui pró-reitor acadêmico, Rodolfo era o secretário da CESUR. E Rodolfo me ajudou muito. Eu acho que essas coisas eu procuro muito reconhecer em público. Hein? Eu espero e vou lutar para que isso aconteça. Então, é a minha maneira, sempre estando aqui, Rodolfo, de registrar minha gratidão e meu reconhecimento. Meu pai sempre dizia, viu, Maurício, que o reconhecimento e a gratidão são dois valores que a gente tem que carregar ao longo da vida. Então, eu quero realmente... Foi uma época rica, realmente. Bom, eu entendi que a nossa contribuição, vindo vocês, era muito mais de trazer alguns insumos para o trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Eu entendo, ao longo desses últimos 4 anos, tenho vivido intensamente aqui o Estado, praticamente já conheço quase todos os territórios, aqui as regiões do Estado, tenho caminhado muito através do movimento A Indústria pela Educação, tenho aprendido muito aqui com vocês, e, na verdade, o que eu vou tentar aqui é muito mais trazer, Osmar, ideias que possam, de alguma maneira, ajudar. Você tem feito um trabalho de esforço notável com os municípios, a sua experiência lá de Blumenau certamente vai ajudar nessa caminhada, porque conhece o município e conhece o outro lado do birô, que é onde está a rede estadual. Mas eu queria começar trazendo 5 contribuições para uma reflexão. E eu tenho tentado tirar essa palavra reflexão do meu vocabulário, porque eu acho que o pai reflete muito e age pouco. Eu acho que eu estou um pouco cansado de tanta reflexão. Eu acho que está na hora do país tomar decisões. Se ficar o tempo inteiro tentando agradar a todo mundo, não consegue realmente fazer a política e não consegue fazer com que essa política se desenvolva na expectativa de que as nossas crianças e os nossos jovens possam ter, de fato, uma escola pública de qualidade. Eu diria mesmo, Maurício, que a gente já sabe o que tem que fazer. Está precisando tomar coragem. A gente sabe, a gente vai... No passado, a gente até devagava um pouco sobre o que fazer. Mas hoje eu entendo que pelos portais, pelos observatórios, pelos dados do INEP, pelo QEDU, por uma série, todos pela educação, pelo observatório do PNE, a gente sabe hoje como está cada escola nesse país. E o que está faltando para que a gente realmente decole, enquanto nação, de fato, de uma pátria educadora? Tomada a decisão. E começa, não é só com recursos. É claro que é com recursos também. Mas, se a gente não tomar as medidas certas, a gente já sabe, por exemplo, na questão, a gente tem pelo menos 4 metas no plano vinculadas à formação de professor. 2 são muito diretas. E tem a ver com as nossas universidades. Rodolfo e eu fomos reitores de universidades federais. Ele foi 12 anos, eu fui 8. Eu tive um bate-boca lá no CNE, recentemente, com o Gesualdo, mas aquele bom bate-boca, respeitoso, que eu acho que a gente faz falta hoje até. As pessoas estão muito acomodadas, eu diria. Mas aquele bate-boca eu estava até com saudade, que é o bate-boca da discórdia em busca de um comando que realmente possa melhorar. E falando do papel das universidades, eu entendo, a gente está aqui discutindo o município, eu tenho participado de várias reuniões pelo Brasil afora, e vejo muito pouco a participação das universidades de uma maneira proativa. Quando a gente observa, é muito mais reativa. Então, eu acho que tem que se desnudar um pouco esse território, esse ato entre a educação básica e o ensino superior. E eu entendo Santa Catarina, pelo que eu conheci, eu acho que se há um lugar
que, eventualmente, a gente pode, talvez, reduzir esse ato e construir algo mais integrado, é aqui. Se aqui não puder, com certeza, eu acho que não pode mais em canto nenhum desse país. Então, eu diria que esse é um ponto central, porque parte da estagnação que a gente encontra, eu acho que o Brasil já encontrou o caminho das séries iniciais. O drama é que a gente não consegue avançar nos anos finais, e principalmente lá na escola do jovem, no ensino médio. E a gente sabe que grande parte disso decorre de que eu posso botar todo o dinheiro do mundo hoje, posso pensar numa base nacional comum, que é o que, inclusive, está sendo trabalhado. Mas se a gente não tiver bons professores, Maurício, é aquilo que você disse, brilho nos olhos, bem formado esse professor, porque o brilho nos olhos, em parte, decorre da capacidade formativa que ele tem e, principalmente, dele saber inovar em sala de aula e trazer, de fato, a sua capacidade para o século XXI. E isso, na minha opinião, vai ser o grande entrave, na minha opinião, para que daqui a 10 anos, seja o federal nacional, seja os estaduais e os municipais, tenham êxito. Porque, para mim, em primeiro lugar, passa por um bom professor. Se a gente não tiver pessoas motivadas, valorizadas, numa sala de aula, querendo inovar, puxando o aluno, de fato, para a inovação do conhecimento, empurrando a fronteira do conhecimento, desculpa, Maurício, a gente vai poder botar todo o dinheiro do mundo, vai melhorar, óbvio, mas a gente não vai ter o impacto que o país precisa. Então, eu acho que esse é um primeiro aspecto, se de fato o Estado quer dar esse salto, e tem tudo, na minha opinião, para dar esse salto, se a gente não trouxer o ensino superior para esse debate, mas não da forma acalorada, pelo calor da discussão apenas, mas uma pactuação daquilo que é importante para a escola pública. Se a universidade não se reconhecer, e ser humilde, principalmente, não é? De que, sem esse conhecimento do chão de escola, você falou, vai ser muito difícil, eu acho, a gente dar o salto que o país está precisando. Porque a formação é a base do reconhecimento social. Você só vai ser realmente uma pessoa valorizada, reconhecida na sociedade, se você tiver uma boa formação, e que essa boa formação, seja a questão salarial, seja a questão do plano de carreira, e essa formação, esse trinômio, possa, de alguma maneira, se manifestar na sala de aula. Se isso não acontecer, olha, a gente pode chegar a 10% do PIB, e eu duvido que a gente vai, porque a gente já chegou hoje a 6,6% do PIB. Está em 5.300, em média, o valor hoje do per capita aluno. O Brasil aumentou muito de 6 anos para cá. Mas, se você olhar nos anos finais da década de 90 para cá, e também no ensino médio, em particular no ensino médio, a gente praticamente não teve nada, ao contrário. Se você olhar matemática no ensino médio, o país até vem apresentando uma queda, uma tendência de queda, mas lá embaixo, não é uma tendência de queda com, com 70%, 80% dos alunos com aprendizado adequado. Aí você diz, mas eu estou no município, o que é que eu tenho a ver com isso? Eu costumava sempre dizer, secretário estadual da Educação não é que cuida apenas da rede estadual da educação. Ele é o responsável pela educação do Estado de Santa Catarina. Um secretário municipal, ele não é responsável apenas pela rede municipal daquele município. Ele é responsável pela educação do município. E você tocou, acho, no ponto que eu acho fundamental. Nos próximos anos, a demanda por ensino superior vai ser muito grande e necessária. E se hoje não tem, amanhã vai ter, batendo na porta essa demanda. Então, o secretário tem que se planejar e, nisso, tem que contar com um sistema de ensino superior. Esse é o primeiro aspecto que eu gostaria de trazer e quero tocar agora no segundo. No caso da educação brasileira, eu acho que a gente vive um espadachim, todo dia esgrimir, eu pensava, não era esgrimir, mas esgrimir, de um lado, um braço, para trazer a agenda do século XX para o século XXI, e o outro braço, fazendo esgrima, não é? Tentando implementar a educação do século XXI, tentando. Eu perdi, lamentavelmente, a palestra da Ana Campos, aqui, mas peguei um final e, pelo que eu percebi, ela exatamente traz alguns insumos, porque o problema de você simplesmente cumprir as metas
parece que eu apenas, quer dizer, fiz meu dever de casa. Não fez. Porque o grande dever de casa que a gente vai ter que fazer é como trazer para esse ensino as necessidades atuais do século XXI. Não adianta mais eu tentar educar, formar, fazer com que a criança, o jovem, passe por essa escola do século XX. Ontem, lá no Instituto Ayrton Senna, a gente criou uma rede, está apoiando uma rede de ciências para a educação. Olha que coisa curiosa. No campo da produção científica mundial, o Brasil está colado com a Coreia do Sul, no ranking mundial. A Coreia está na 12ª posição e o Brasil na 13ª. Se você olhar de 97 para cá, a derivada do Brasil na produção científica foi até maior do que a da Coreia. A derivada, o que pode, inclusive, passar nos próximos anos. Por que na educação, quando a gente olha, e eu não sou tão fã da educação coreana, eu gosto muito mais da educação canadense, eu me identifico mais com alguns valores da educação canadense, por exemplo, né? Eu acho que criança tem que brincar, não é? Eu fui criado na beira-mar, surfando, pegando jacaré, que surf não era. Então, a criança tem que brincar, não tem que ficar 12 horas, 14 horas, 24 horas, feito um escravo do livro. Não é? O livro é parte de um conhecimento, eu tenho outro conhecimento que se adquire a partir da relação humana, que se desenvolve, são as habilidades socioemocionais, são outros fatores que são tão importantes para a convivência humana. Não é? E eu acho que a educação coreana escraviza muito o aluno. Tirando esse aspecto, o que eu quero citar é que, por que no campo científico houve quase grudor, não é? Está junto lá, mas na educação há um distanciamento enorme. Não é? Então, eu entendo que se a gente não trouxer as ciências para a educação, a neurociências, por exemplo, a gente estava falando há pouco na palestra da Ana, que eu peguei no final, como eu disse, lamentavelmente, a questão da educação infantil. Hoje, eu fiquei impressionado com a quantidade de informações que os cientistas trouxeram ontem, e a gente está estimulando para que eles saiam um pouco da bancada e vá até o chão de escola ajudar os professores, aos gestores, de como trabalhar, por exemplo, uma nova educação para esse século XXI, trazendo luz para determinados assuntos e fatos que, no passado, a gente não tinha conhecimento. Por exemplo, a dislexia. É algo que hoje você faz dentro de um trabalho fantástico, usando desde a área de letras, com a medicina, usando ressonância magnética nuclear. Eu tive um irmão que era dislexo, meu pai era médico, e só veio perceber quando ele tinha 13 anos de idade. E foi muito ruim para ele. E olha que meu pai era médico, mas só veio perceber isso muito depois. Então, eu entendo que a gente vai ter que fazer esse lado do que vai fazer esgrima, um braço para cumprir a agenda do século XX, questão da alfabetização das nossas crianças. É algo que os países não estão nem mais preocupados com isso. Por que o MEC até agora não divulgou? Veja que vergonha, eu acho isso para o nosso país. Não divulgou o resultado do PNAE. Aí, se você vai para o site, você disse que gosta, Maurício, vê que ele bota lá na meta 5, ele não está botando o resultado da ANA, está botando do PNAD, que é amostrar o domicílio. Você chega lá no Nordeste, pergunta, chega numa casa do Nordeste. Eu me lembro, quando chegava lá em Pernambuco, no interiorzão, perguntava, e aí, como é que está a sua filha? Ah, ela é ótima, ela é que me ensina a ler e escrever. As crianças é que leem para suas mães e seus pais. Aí é óbvio, se você chegar para essa criança, para esse pai, para essa mãe, são muito mais letrados, em geral, as crianças, do que os adultos. Então, e não é um teste, que, na verdade, não é um teste para testar a criança, é para ajudar a criança a encontrar caminhos que ele possa, de fato, ter um aprendizado com sucesso ao longo da vida. Né? Então, a gente tem esses dois braços, século XX e tentando implementar o século XXI. Terceiro aspecto que eu gostaria de chamar a atenção é outro exemplo. Se eu fosse jovem, eu recomeçaria a minha vida aqui em Santa Catarina. E jovem não é pelo perder os ideais, né? Os ideais são sempre. Jovem é realmente no sentido mais amplo, no sentido... Queria ter aqueles 2 anos só de diferença que você falou, Maurício. Então, aqui é fantástico. Eu me lembro que, durante o movimento, a indústria pela educação, os eventos eram sempre à noite. Tem vários daqui que eu conheci vocês nesses eventos. E uma coisa que eu percebia, à tarde, em vários lugares que eu estive, estava a Secretaria de Ciência e Tecnologia, as universidades, empresários, discutindo os canais para exatamente na questão produtiva local,
para poder fazer o alinhamento ciência, tecnologia, inovação e ganho de competitividade. Óbvio que a gente sabe que tem ainda muitos desafios aqui, mas quando você vê, e eu volto a dizer, ando muito pelo Brasil, você não vê o que a gente vê aqui. Então, quando você toca muito bem, Astrid, na questão dos planos municipais, na questão da territorialidade, que eu acho que isso é fundamental. Vocês vejam que vários países que estão no topo, como a própria Alemanha, que aqui é muito forte, e aqui em Santa Catarina a cultura alemã. Você vai na Alemanha, você vê exatamente uma organização territorial. Aqui no Brasil, a gente não tem esse hábito de trabalhar de forma integrada num dado território, que, inclusive, no artigo 7º, parágrafo 7º do Plano Nacional de Educação, fala até dos arranjos de desenvolvimento da educação, que foi um tema, particularmente, que me deu muita alegria de ter sido relator lá no próprio Conselho Nacional e que foi homologado e virou política de Estado. Mas que a gente ainda precisa, de alguma maneira, criar essa cultura de trabalhar colaborativamente, cooperativamente. A gente faz muita coisa que poderíamos fazer de uma maneira um pouco mais, sabe, formação de professores, uma série de coisas que a gente poderia trabalhar mais pelo território. Mas a gente trabalha municípios que, muitas vezes, e olha, que se a gente olha Santa Catarina, você colocar anos-luz em relação a alguns estados. Vocês viram um dos estados ali que estava em azulzinho, bonitinho, o Maranhão. Conheço bem também o Maranhão. Tinham vários arranjos lá que a gente fez na época, com o apoio da Vale, com o SEDAC. Conheço pra caramba o Maranhão. Procura saber lá. Não estou falando mal, estou dando um exemplo e estou falando mal ao mesmo tempo, sim. Você pergunta os municípios, eles dizem, o Estado atrapalha mais do que faz. Impressionante, você anda desde a linha férrea de Carajás, lá perto de Imperatriz, e vai andando na direção de São Luís. Você não para em nenhum lugar do Maranhão, onde os municípios dizem, olha, o Estado é um super parceiro da gente. Vá no Pará, a mesma coisa. Então, não há aquela conjunção tão necessária e tão importante para que um plano, por exemplo, no campo, seja municipal, seja estadual, possa realmente ter um diálogo entre as duas esferas de governo com articulação nacional. Então, mesmo tendo o plano estadual, essa dificuldade da articulação é algo que vai, na minha opinião, como o Maurício diz, vai ter o plano bonitinho, aprovado, mas veja os dados do Maranhão, eu espero estar errado, como brasileiro, mas daqui a 10 anos a gente vai ver se talvez os dados melhoraram como deveriam ter melhorado. Então, isso demonstra que sozinhos é muito difícil você fazer. Tem um provérbio africano que eu gosto muito, né? Se você quiser ir rápido, vá só. Se você quiser ir longe, vá em grupo. Não é? Então, eu acho que a gente tem que começar a trabalhar de maneira mais integrada. Eu acho que Santa Catarina, na minha opinião, acho que deveria ser esse exemplo para o Brasil, né? Transportar para o Brasil, não é, essa capacidade integrada que vocês têm aqui. Tem que ainda aperfeiçoar? Tem, mas tem todos os insumos e todo o drive inicial que a gente for ver em outros locais e outros estados da federação, você não vai encontrar. Tá certo? O quarto ponto que eu gostaria de trazer aqui para reflexão. Recursos, a gente está sempre olhando a questão do recurso. É verdade, falei há pouco, que o Brasil hoje está com 6,6% do PIB, que dá aproximadamente para a educação básica, tirando o percentual do ensino superior, algo em torno de 5,8%, investindo per capita ano R$ 5.300 por aluno ano, muito mais do que há 10 anos, o dobro do que nós tínhamos há 10 anos atrás. Então, foi um avanço significativo. Precisamos mais? Precisamos, porque temos ainda uma dívida histórica com a população e temos, na verdade, carências ainda técnicas em muitos municípios brasileiros. Mais uma razão para que o item anterior, de alguma maneira, seja colocado na prática enquanto política pública de colaboração, de fato, entre municípios, de maneira articulada com o Estado e a União. Entretanto, eu acho que a gente não pode jogar o problema para debaixo do tapete, não é? Recente programa de Alexandre Garcia, eu batendo papo antes com ele, aí deu 24 segundos no meu relógio, eu disse, um aluno acabou de abandonar a escola. Aí ele disse, como? Aí deu mais 24, outro aluno acabou de abandonar a escola. Eu disse, que é isso, Pausão? Não estou entendendo do que você está falando. Isso é simples, Alexandre. A gente hoje tem 1.300.000 alunos que abandonam a escola por ano.
1.300.000. Se a gente contar que o ano tem 365 dias, um dia 24 horas e uma hora 3.600 segundos, a cada 24 segundos um aluno está deixando a escola. É essa urgência que não dá para esperar que determinadas coisas sejam discutidas, enquanto a cada 24 segundos a gente está perdendo uma criança. E essa criança, em parte, também decorre da própria repetência, que é muito alta no Brasil. 20% da repetência explica o abandono escolar. Portanto, não é só repetência, mas repetência é um dos fatores que mais contribui para o abandono escolar. Se a gente olhar que a gente tem hoje 5.300 por aluno ano, e isso não está mudando muito entre as séries iniciais, finais e o ensino médio, a gente tem hoje 7 bilhões que a gente perde do ponto de vista de abandono escolar. Se a gente olhar hoje a repetência escolar, a gente está perdendo algo em torno de 17 bilhões. Juntando os dois, são 24 bilhões. 24 bilhões é o dinheiro que a gente poderia levar à meta 17 do salário do professor em relação ao profissional com a mesma titulação que ganha, em média, 40% mais do que os professores lá no mercado de trabalho. Então, temos que ter mais dinheiro? Temos. Mas eu acho que o país precisa ter e fazer um esforço não só de ter uma escola mais atrativa, e essa escola mais atrativa passa por dois aspectos. Projeto pedagógico que dialogue com o mundo da criança e do jovem e um professor bem formado para esse projeto pedagógico. Se a gente não tiver isso, vai ser muito difícil. Você vai poder realmente, como você vai evitar esse abandono, essa repetência, parte disso é o resultado do fracasso escolar. Quem já foi professor, eu sou da área de exatas, sabe muito bem, Rodolfo sabe muito bem que o grande problema da evasão, por exemplo, no ciclo básico das universidades, nas engenharias e nas exatas, vem exatamente no primeiro ano, nos cálculos, nas físicas. Desde a nossa época, desde a década de 90, e continua, gente. E ninguém faz nada. É isso que me choca. Quer dizer, ninguém toma coisa. Não, é um dinheiro que está aí, que a gente perde hoje. E não tem professor de matemática, de física, de química e biologia. Em física, 61% não são formados nem em física, nem em área correlata. Aí você quer que o menino goste lá de física e lá no último ano do 9º ano, ele gosta de ciências. Como ele vai gostar de ciências? Quem está formando esses professores? Não são professores de física, nem de química, nem de matemática, que estão dando aula para esses meninos. Aí você diz, não, mas isso é um problema lá da rede estadual, lá com o Osmar. Nada disso, nem com o Eduardo, é nosso. Porque sem esses bons professores, sem bons jovens, você não vai ter a questão também do ensino superior. Então, não dá para a gente aqui olhar, vou olhar a alfabetização, acesso à pré-escola, a questão da creche, que já é um problema enorme para vocês. Mas eu acho que o papel de vocês não é só olhar para o jardim de vocês. E é preciso articular politicamente com quem tem a responsabilidade de olhar também com vocês, juntos, esse jardim. E esse é o desafio. Porque senão a gente não avança lá no ensino superior e não vai ter professor dando aula. É uma cadeia que se retroalimenta. Então, o plano de educação não é um plano apenas onde eu tento cumprir alguns números. É muito mais do que isso. É um plano para a gente transformar a escola brasileira numa escola prazerosa. Numa escola em que a criança, o jovem, aprenda e o professor tenha prazer de dar aula. Não é? Então, esse era o quarto ponto. E o quinto, para não dizer que a universidade não tem nada com isso, a última revista, eu estava a cumprir agora, da The Economist, né? O mundo todo está indo para a universidade. A gente está aqui preocupado em discutir a questão do acesso ainda à educação infantil, o acesso ao ensino médio ainda, enquanto a larga maioria dos países já estão praticamente... Por quê? Já se apercebeu o seguinte, se você fizer uma pesquisa hoje, faça uma pesquisa hoje, na população brasileira ou mundial. No Brasil, em primeiro lugar, todo mundo vai querer saúde, porque primeiro tem que estar vivo, óbvio. Segundo, segurança, e à medida que a economia decresce, os problemas de segurança aumentam. Desemprego vem o roubo, vem o homicídio, vem o tráfico, vem a droga, tudo isso ganha uma dimensão maior. Menos mal que a educação está em terceiro lugar, pelo menos na maioria das pesquisas. Menos mal. Mas deveria ser o primeiro. Entretanto, se você faz um recorte
na faixa etária juvenil, primeiro lugar a educação de longe. Então, o jovem, na verdade, ele quer uma boa escola, ele quer uma boa educação, porque cada vez mais os pais mais escolarizados, nesse ponto, o futuro sorri para a gente, porque os pais estão mais escolarizados do que a geração anterior. E eles já passaram pela escola e viram que só passar não adianta. E há um terceiro fator nesse processo, que são os órgãos de controle, que antes olhavam muito a questão contábil. Não é? Eu me lembro quando o reitor chegava aquela maçaroca para assinar, que mandava para o Tribunal de Contas da União, tudo era contábil. A gente basicamente rubricava e mandava e pedia a Deus que tivesse tudo certo. Hoje, eles estão olhando os 3 E's: eficácia, eficiência e efetividade. Esse é um ponto, gente, que vocês não podem esquecer, esse último, efetividade. O que é efetividade? Todas as avaliações hoje começam a ganhar, e estou terminando, com essa dimensão da efetividade. O que é? É a percepção da população em relação àquele serviço. Não adianta mais você dizer que o que eu faço é a 7ª maravilha do mundo. Olha, você não sabe que coisa maravilhosa. Aí, do outro lado da rua, a pessoa, puxa vida, hoje meu filho não teve aula, a merenda não estava boa, o professor faltou, está faltando professor em tal disciplina. Aí vem o problema da mídia, que sacode majoritariamente muito mais o problema do que as soluções. Aí o que é que começa a acontecer? Algo chamado percepção, efetividade. E aí eles estão começando agora a ver não só relação custo-benefício, não só se atingiu as metas, mas se isso foi trazido junto com isso aí a questão da efetividade, da percepção e da melhoria da qualidade de vida da população. Então, esse vai ser um grande desafio, na minha opinião, para os novos planos aí, sejam na esfera estadual, na esfera municipal e na nacional. E olhar para essa questão de que, quando se vai para a universidade, aumenta-se a riqueza da população. E aí o que é que acontece? Se a gente tem hoje só no plano 16,7% de jovens de 18 a 24 anos, aí você diz, o que é que isso tem a ver comigo? Tem tudo a ver com você. Por quê? Um ano a mais de escolaridade no Brasil impacta em 15% na renda de uma pessoa. Mas se ela tem o curso de graduação completo e faz o primeiro de pós-graduação, o impacto é de 47%. Então, mais escolaridade, mais tempo, mesmo com a qualidade que a gente tem hoje no Brasil, isso já impacta em 47% na renda de uma pessoa. Ora, distribuição de renda, você tem um crescimento mais equânime do país e, portanto, um crescimento mais sustentável. Crescimento mais sustentável, você leva exatamente a uma expansão de um sistema que vai aumentar o teu fermento do teu PIB, que vai dar o dinheiro dos 10% que a gente tanto deseja. Porque se a economia cair, o PIB vai perder fermento e talvez o que a gente vai ganhar se continuar nesse ritmo, talvez daqui a 3 anos, talvez menos relativamente no poder de compra do que a gente tinha há 3 anos atrás. Eu acho que vocês já devem estar começando a perceber isso. A inflação está voltando. Então, se a gente não cuidar e não formar mais jovens no âmbito do ensino superior, estudar ao longo da vida, isso vai ter um impacto nos planos estaduais e municipais de educação. Então, não pense que isso não tem nada a ver com o seu jardim. Tem tudo a ver, sim, com o seu jardim. Não é? Então, eu acho que vocês, eu sempre tenho dito e me sinto muito feliz quando eu venho aqui, porque eu acho que vocês podem inspirar o Brasil. Falo isso não é porque eu estou aqui, não. Eu falo isso quando eu estou no meu estado, em Pernambuco, falo isso quando estou em qualquer outro estado dessa federação. Não é? E faço isso por convicção. Eu acho que o Estado de Santa Catarina tem muito o que ensinar ao país, tem muito o que fazer em prol do país. Então, eu imagino que a responsabilidade de vocês não se restringe territorialmente ao Estado de Santa Catarina, mas como vocês podem naturalmente puxar o país para o patamar do século XXI na educação. Muito obrigado. A gente não cansa de ouvir o Mozart sempre, né? Mas eu acredito, Mozart, que
Nós, além de estarmos, claro, nós nos sentimos orgulhosos por poder fazer parte à frente aí de grandes coisas, grandes fatores e fatos e ações na área da educação do país, mas eu tenho certeza que tudo que nós conversamos hoje, nós poderíamos ficar aqui mais 2 dias, mexeu com muitos sentimentos e muitas ações e vai fazer com que os nossos gestores educacionais possamos estar em busca de melhores condições, maiores ações, né, e maior, acho que, discussão até com o nosso grupo de gestão lá nos nossos municípios, porque eu acho que é bem isso que nós gostamos mesmo, é de fazer com que todo mundo se envolva através do seu território, através das suas discussões, e que olhe para o seu jardim, olhe para o do vizinho, olhe para os nossos jardins, né? E que realmente a gente possa fazer brotar aí as nossas flores. Eu só queria fazer um avisinho bem de leve. A gente sabe que nós estamos um pouquinho atrasado no horário, né? Mas gostaríamos de dizer, gente, que depois nós temos ainda a eleição, né? Gostaríamos da participação de todos, né? Nós vamos fazer eleição ainda hoje da diretoria da Undime. E também tem um sorteio de um tablet aí para o final, né? Então, quem está afim do tablet, fica por aí. Mas muito mais do que o tablet, que fique por aí para as discussões, né? Porque, infelizmente, nós temos que, às vezes, como o Maurício colocou, né? A corda no pescoço, né? Nós precisamos, muitas vezes, ter alguns argumentos para poder dar sequência ao trabalho. Assim é a professora em sala de aula. Mas vamos conversar agora com o Leonardo Benetti, né, da Natura, do Instituto Natura. É um prazer tê-lo aqui conosco, e a gente sabe que ele é nosso grande parceiro aí nos municípios, né? O Instituto Natura também tem nos dado uma grande força aí, uma grande mão em termos de qualidade na educação, em termos de proporcionar momentos também e que a gente possa fazer essa reflexão. Bem-vindo, então, querido. Muito obrigado, Astrid. Muito obrigado não só pelo convite, para que a gente possa participar aqui desse debate com vocês, mas principalmente pela parceria já de 2 anos, não é? Uma parceria que tem sido muito produtiva. Eu vou mostrar, antes de entrar no nosso assunto, né, os planos de educação, eu vou pedir paciência para que vocês vejam alguns dados da presença do Instituto aqui no estado de Santa Catarina e falar um pouco também sobre o Instituto, sobre a visão do Instituto Natura. A nossa... Falar um pouco sobre a visão do Instituto Natura. Bom, mas além desse agradecimento, eu também tenho aqui o dever de encaminhar para vocês um pedido de desculpas do Pedro Vilares, que é o presidente do Instituto Natura. O Pedro já havia confirmado a presença dele aqui, mas houve uma mudança de rota, né? O Mozart, que é membro do nosso conselho, já tem essa informação também. O Pedro foi convidado pelo Guilherme Leal, um dos fundadores da Natura e o grande incentivador da criação do Instituto Natura, para trabalhar em outros projetos do Guilherme. Então, nesse momento, a gente iniciou um processo de transição na presidência do Instituto. O novo presidente do Instituto Natura será o Davi Saad, enfim, que já tem um trabalho bastante reconhecido na época da Fundação Vitor Tivita e que atualmente trabalha na fundação ligada ao Hospital Israelita Albert Einstein de São Paulo. Então, é uma mudança para a gente. O Pedro, então, tem aí um calendário de transição, para a passagem desse bastão para o Davi, e essa foi a razão principal que o impediu de vir aqui hoje. Mas eu também queria expressar um sentimento de solidariedade, não é, às pessoas de Xanxerê, não é? Realmente foi uma tragédia que,
enfim, abala todo mundo, né? Eu me lembro, no final do ano passado, eu fiz uma pequena turnê com a Undime pelo estado de Santa Catarina. Haveria um encontro na cidade de Lages e a gente teve que cancelar, porque na época também houve uma chuva muito forte lá e a cidade precisou decretar uma situação de emergência. Mas, enfim, desde o ano passado também eu tenho vindo com bastante frequência aqui para o estado de Santa Catarina e é sempre gostoso voltar para cá. E muitas das coisas que o Mozart disse sobre as impressões dele a respeito da organização, não é, da educação e na articulação da educação com os sistemas produtivos, enfim, é uma coisa bastante visível para quem é de fora, sempre me impressionou bastante. Enfim, Santa Catarina tem muito a oferecer para o Brasil, né, em relação a como que se faz a gestão, não é, dos recursos e dos processos da educação pública municipal no Brasil. Bom, aqui temos a nossa visão, né? O Instituto Natura foi criado em 2010, né, e nasceu com essa visão de criar condições para cidadãos formarem uma comunidade de aprendizagem, né? Mas comunidade de aprendizagem é um termo amplo e tudo cabe nele, né? Diferentes autores e diferentes movimentos se apropriam dessa expressão para designar significados diferentes, né? O significado que a gente dá a essa expressão, comunidade de aprendizagem, foi tomada emprestada da Universidade de Barcelona, na Espanha, de um núcleo específico da Universidade de Barcelona, o CREA. O CREA é uma sigla, né, que, em português, significa Centro Especial de Investigação em Teorias e Práticas Superadoras de Desigualdades, né? E lá na Espanha, esse projeto Comunidade de Aprendizagem acontece desde os anos 70. Hoje, já está bastante incorporado à política pública de educação de várias regiões autônomas da Espanha, com mais ênfase na região da Andalucia, na região de Sevilha e de Granada, enfim. E que, basicamente, significa... quando a gente aplica esse conceito às escolas, a gente está dizendo, então, que as escolas têm condições de garantir dois tipos de resultados, simultaneamente, né? Máximas aprendizagens cognitivas, acadêmicas, e melhor convivência democrática para todas as pessoas, né? Então, esse é, na visão do Instituto Natura, o sentido da expressão comunidade de aprendizagem. Ou seja, a gente está falando de eficiência, não é? Resultados, foco nos resultados de aprendizagem dos estudantes, né? Não é mais aceitável, no nosso ponto de vista, narrativas do tipo o processo foi lindo, mas o resultado foi péssimo, né? Não é possível mais a gente ficar com o foco no processo. A gente tem que olhar para os resultados de aprendizagem com mais responsabilidade, né? Mas a escola também é um espaço de socialização, é um espaço de convivência. Aprender a viver junto é uma das aprendizagens do século XXI, né? Fixado lá no documento da Unesco. E isso tem que ser para todas as pessoas. A gente tem que sair também da lógica dos 2/3 que são incluídos e 1/3 que fica excluído, né, das possibilidades de aprender e de conviver bem, né? Então, a gente está falando de eficiência, coesão social e equidade. Bom, esse é um ano importante para o Instituto Natura e para a Natura. Esse é o ano que a gente celebra, então, o nosso 5º ano de vida, e é também o ano que a gente celebra 20 anos da linha
Crer para Ver, que é uma linha de produtos não cosméticos lançado pela Natura, na venda desses produtos, tanto as consultoras quanto a empresa abrem mão da sua margem de lucro. Esse recurso é revertido, então, para o financiamento dos projetos que são encampados pelo Instituto Natura, e antes da fundação, esses recursos eram transferidos para a Fundação Abrinq, pelo Direito da Criança, que aplicava nos projetos do portfólio da Fundação. A partir de 2010, então, com a criação do Instituto Natura, esses recursos são revertidos diretamente ao Instituto Natura. E por trás dessa linha de produtos existe uma estratégia que não é apenas de alavancar recursos financeiros para financiamento de projetos educacionais, mas é também uma estratégia de mobilização, não é, das consultoras Natura. São mais de 1 milhão de consultoras Natura no Brasil. Dessas, mais de 100 mil contribuem regularmente na venda desses produtos, ou seja, é uma maneira delas também se engajarem e contribuírem para a melhoria da educação no nosso país. O Instituto Natura aqui em Santa Catarina. Bom, no nosso portfólio de projetos, temos atualmente mais de 30 projetos, mais 2 são projetos robustos de escala nacional, que são o Trilhas de Leitura, um projeto que, em 2012, numa parceria com o Ministério da Educação, viabilizou a oferta de materiais pedagógicos voltados para a educação infantil e para os anos iniciais do ensino fundamental, com o objetivo de instrumentalizar as equipes técnicas das secretarias e as equipes das unidades escolares na garantia da alfabetização das crianças na idade certa. Então, em 2012, foram quase 2.000 kits distribuídos para mais de 1.300 escolas de 113 municípios catarinenses. Atualmente, esse é um projeto que está baseado muito fortemente no portal. Esse portal tem 390 usuários daqui do estado de Santa Catarina, de 120 municípios do estado, ou seja, é uma rede de pessoas significativa, não é, que se dedicam a alfabetização das crianças, dos nossos filhos e filhas, e que podem, então, trocar conhecimento, experiências, soluções por meio do portal. E o outro projeto é o Conviva Educação, que, na realidade, é um projeto da Undime, que tem o apoio do Instituto Natura e de uma rede de outros institutos, tem o apoio do Concede e da UNCM também. No Brasil, o Conviva está em mais de 4.700 municípios, mais de 16 mil usuários. Aqui no estado de Santa Catarina, são 255 municípios cadastrados no ambiente virtual, que representa 86% dos municípios catarinenses, e tem aí um grupo de 780 usuários, que representa 5% do total de usuários do Brasil. Então, é também aí uma rede de gestores, técnicos, dirigentes municipais de educação, que também podem usar o ambiente virtual Conviva como uma rede social, como uma forma também de compartilhar práticas e soluções para os desafios que são comuns, não é? E entrando, então, especificamente no tema dos planos de educação e o alinhamento entre eles, não é? Eu gostaria de reforçar aqui algo que foi dito pelo Daniel Cara, o coordenador da campanha nacional pelo direito à educação, não é? Em que ele fala que esse é o momento da gente priorizar o Plano Nacional de Educação, não é um momento da gente criar novas ideias mirabolantes, não é? Desde ontem, não sei se vocês estão acompanhando, também começou a repercutir muito aí nos grandes veículos de imprensa do Brasil a novidade que veio da Secretaria Nacional de Assuntos Estratégicos, né, que é comandada pelo professor Mangabeira Unger. E que, enfim, não foi exatamente uma surpresa, porque, afinal, a gente já vinha recebendo algumas pílulas de que isso estava em processo, não é? Mas chama a atenção o fato desse documento base, que foi lançado agora por essa secretaria, não fazer menção alguma ao Plano Nacional de Educação, não é? Então,
O Plano Nacional, além de ser uma lei, não é, aprovada sem alterações no Congresso Nacional, em 2 turnos, em 2 casas, sancionado sem vetos pelo Gabinete da Presidência da República, ainda assim parece não encontrar um amparo suficiente para que seja formalizado como a agenda pública da educação do nosso país. Porque, afinal, não faz nem um ano que nós temos um plano e já estão lançando um outro plano. Então, a abordagem do Instituto Natura em relação ao PNE é exatamente essa, né? Essa é a agenda pública da educação, uma agenda que foi elaborada coletivamente, democraticamente, né, a partir de muito conhecimento acumulado, muita sabedoria de todas as pessoas que participaram das conferências municipais, regionais, conferência nacional, enfim. Não podemos desperdiçar, né, todo aquele esforço que foi empreendido para a aprovação do plano antes que ele se realize, não é? Bom, em relação ao Plano Nacional, o Instituto e aos planos estaduais e municipais, o Instituto tem 2 grandes frentes de ação, 2 grandes contribuições a oferecer, principalmente aos municípios, nessa fase de elaboração, revisão, adequação do Plano Municipal de Educação. Uma dessas contribuições é o Observatório do Plano Nacional de Educação. Esse observatório tem a liderança do movimento Todos pela Educação e tem o apoio de uma rede ampla também de institutos e fundações empresariais de responsabilidade social. Mas, enfim, é uma ferramenta disponível gratuitamente aos municípios, sobretudo para cumprir a etapa de elaboração dos diagnósticos dos territórios. Então, para cada uma das 20 metas do Plano Nacional, vocês vão encontrar todos os indicadores oficiais retirados das bases de dados oficiais, não é? Do censo escolar, enfim, outras bases do INEP, do censo demográfico, enfim. Então, vocês sempre vão encontrar, não é, enfim, qual que é a meta, qual que é o gap para se alcançar a meta, qual que é o esforço que o município tem que fazer, então, para cumprir a meta. Então, é uma ferramenta muito simples, muito amigável, muito intuitiva para se cumprir a etapa da elaboração de diagnósticos. Então, cada município pode encontrar os seus próprios dados aqui, né, e garantir aquilo que a Astrid disse no início, né? O Plano Municipal de Educação tem que ter a cara do território. Não é um exercício de copiar e colar outros planos. Porque, se fosse isso, nem precisaria de plano estadual e municipal. Haveria só o Plano Nacional e ponto, não é? E uma outra contribuição oferecida pelo Instituto Natura, enfim, projeto que vocês conhecem bem, o Conviva, criou já no ano passado uma área específica dedicada aos planos municipais de educação. E, mais recentemente, a gente lançou uma ferramenta muito interessante, não é? Que ajuda, não é, que auxilia esse trabalho de criação de, a partir de um diagnóstico realizado, estabelecer, fixar metas, estratégias e ações, não é? Além disso, essa ferramenta também é uma ferramenta muito interessante para a gente fazer depois o acompanhamento, né, o monitoramento das ações previstas para os próximos 2 anos, não é? A cada 2 anos se prevê um momento de avaliação, não é, dos resultados das ações empreendidas nos últimos 2 anos, para saber se é necessário ou não implementar ajustes e reorientar o sentido da nossa caminhada, não é? Aqui na área de Plano Municipal de Educação do Conviva, vocês vão encontrar, então, o conceito do Plano Municipal, todo o marco legal, né? Então,
enfim, onde que na Constituição Federal, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, onde que no próprio Plano Nacional de Educação a gente encontra, não é, o marco legal para a realização do Plano Municipal de Educação, e depois apresenta também um roteiro de atividades que deve ser cumprido para garantir que esse plano tenha, ao mesmo tempo, consistência técnica, não é? E que ele tenha também, que seja exequível, portanto, não é? Mas que ele seja também um plano que expresse, não é? Enfim, os sonhos de toda a comunidade envolvida nesse território. Ou seja, que a gestão democrática se faça também presente na construção desses planos, desses novos planos municipais de educação. E aí a estratégia, né, que foi, enfim, muito enfatizada aqui nesse roteiro de ações é a de constituição dos fóruns municipais de educação e como organizar esses fóruns em grupos de trabalho, enfim, como criar uma rotina, não é, de debate, reflexão e definição de metas, estratégias e ações de forma democrática. Bom, além dessas duas contribuições, para encerrar aqui a minha participação, o Instituto tem, no Plano Nacional de Educação, uma meta inteira, que é a meta 6, a meta que fala da educação integral, como uma bandeira importante. Quando a gente fala em advocacy, a gente está falando de causas que o Instituto se envolve com bastante ênfase, né? Uma delas é a meta 6 do Plano Nacional, que trata da educação integral. A meta 6 é aquela que fala, então, que nos próximos 10 anos a meta é alcançar um índice de 50% das escolas e 25% das matrículas em tempo integral. E o modelo de escola em tempo integral que a gente defende é aquela que não separa turno de contraturno, né? Essa separação, ela tem efeitos muito ruins para as escolas. Eu acho que, em linhas gerais, elas desvalorizam a escola, né? Porque o turno acaba sendo o momento chato e o contraturno o momento legal, né? Então, no contraturno, a gente tem atividades artísticas, esportivas, enquanto que no turno a gente tem as disciplinas curriculares. O ideal é ter uma escola em tempo integral, aquela que funciona no mínimo 7 horas por dia, não é? E que tem um currículo integrado, né? Ao longo da jornada escolar, a gente tenha atividades, vamos dizer, mais relacionadas ao desenvolvimento das competências cognitivas, vamos chamar assim, né? Mas também que esses momentos sejam intercalados também com momentos que permitam o desenvolvimento das competências não cognitivas também, não é? Bom, e uma outra causa que nos mobiliza bastante é a Base Nacional Comum Curricular, não é? Hoje vocês tiveram a oportunidade de ouvir aqui a professora Paula Lozano, que é uma super especialista, uma grande referência brasileira nesse tema, não é? Mas, na visão do Instituto Natura, então, a Base Nacional Curricular, a Base Nacional Comum Curricular, ela atende aos princípios de equidade, eficiência, evidência e coesão social, que não podem, são princípios que a gente não pode nunca deixar em segundo plano, não é? Aliás, o Brasil é talvez o único país do mundo que tenha uma avaliação em larga escala, em escala nacional, sem ter um currículo nacional, não é? Então é um contrassenso, né? É uma irracionalidade, não é? Porque a avaliação está pautando o currículo e a relação deveria ser inversa, não é?
Mas a questão, acho que já foi tratada aqui, mas eu gostaria de enfatizar, não é, em relação à Base Nacional Comum, que essa também, enfim, se a gente pegar o princípio da evidência, todos os países considerados que têm sistemas educacionais considerados mais desenvolvidos contam com uma base nacional comum, curricular, não é? Então é importante também a gente acreditar que a gente pode criar as nossas próprias soluções, mas a gente pode olhar para o que está acontecendo lá fora e ver quais são as boas práticas, melhores práticas, enfim. Mas a questão, pessoal, é exatamente essa, não é? A gente precisa definir com bastante clareza quais são as competências, quais são as habilidades que a gente espera que os nossos filhos e filhas desenvolvam ao longo da vida escolar, não é? E isso tem que ser feito com muito debate, com muita discussão, com muita acuidade, para a gente não criar também um monstro, não é? Bom, e para encerrar, pessoal, eu só queria relembrar aqui também um texto que foi publicado também pelo Daniel Cara. De novo, o Daniel foi meu colega na universidade, enfim, uma pessoa a quem nós do Instituto temos muita honra de poder conviver e muito respeito pela consistência do posicionamento dele diante dos desafios da educação do Brasil. Mas ele publicou, alguns poucos meses atrás, um artigo em que ele relembra para todos nós, não é, que meu tempo esgotou e eu acabo nesse slide, que a aprovação do plano, na verdade, marca o início do plano e não o fim do nosso trabalho, não é? E o próprio plano engendra aqui 10 demandas institucionais, não é? Que começa pela elaboração dos planos estaduais e municipais de educação, passa pela criação do sistema de acompanhamento e avaliação por parte do INEP, enfim, por fixar, aprovar, não é, uma lei em que regulamenta, normatiza, afinal de contas, como é que funciona essa tal de gestão democrática na educação, etc., etc. Mas uma delas é muito importante, e é essa que eu gostaria de enfatizar aqui com vocês hoje, que é a implementação do CAC. Né? O CAC é, na minha opinião, um elemento que pode catalisar, né, diversas demandas e anseios, mas principalmente, não é, que pode viabilizar o tal do regime de colaboração entre os entes federados, não é? Em todos os estados do Brasil, a relação entre os entes federados é uma relação tensa na educação, né? E o debate principal é sempre o financiamento, a questão orçamentária. Há outras questões que não requer investimentos adicionais que poderiam permitir a efetivação desse regime de colaboração. Mas como as questões relacionadas ao financiamento são tão urgentes, né, essas outras questões acabam sendo esquecidas. Por exemplo, calendário escolar. Não precisa de mais dinheiro para criar um calendário integrado das redes estaduais e municipais no território. Formação continuada de professores. Não precisa de mais dinheiro, precisa articular, né? Considerando que a municipalização da educação fundamental tem avançado muito pouco no Brasil e que a maioria dos territórios tem escolas municipais e estaduais na mesma etapa, no mesmo segmento, na mesma modalidade, etc., etc. Quando a gente tem escolas de 5º ano, municipal e estaduais, cada um tem um currículo, cada uma tem uma formação continuada de professores. O que isso gera nas famílias, nos estudantes, é a comparação permanente. Ah, mas na escola municipal é assim. Ah, mas na escola estadual é assado. Ah, mas aqui funciona assim, lá funciona... Ou seja, a relação que deveria ser de colaboração acaba se transformando numa relação de competição. Currículo também não exige um investimento adicional. Enfim, existe aí uma margem para a gente
viabilizar o regime de colaboração em temas que não exigem investimentos adicionais. Mas, para o financiamento, que é um tema central, né, a gente aposta muito na implementação do CAC. Né? Ele vai transformar radicalmente a forma como são elaborados os orçamentos públicos da educação. Não é? E acho que deve ser um esforço de todos nós, não é? Entender como que o CAC funciona, como ele pode ser implementado e cobrar das autoridades públicas da educação a sua implementação. Bom, eu peço desculpas por ter me alongado, termino aqui a minha participação. Se houver perguntas, muito obrigado. Obrigada ao Leandro, né? A gente gostaria de dizer que, com certeza, o Instituto Natura, Leandro, aqui em nome dos municípios participantes e ativos, né, e conveniados nesse processo de colaboração realmente com o Instituto, nós estamos bem agradecidos e eu acho que tem colaborado muito mesmo. E nós precisamos dessa colaboração, com certeza. Muitas vezes nós não temos o acesso que vocês têm e que estão proporcionando para nós, enquanto municípios, e no próprio portal do Conviva, aí, que eu acho que o Conviva foi uma grande, foi e será sempre uma grande ferramenta para nós, secretários municipais de educação, gestores educacionais, porque, infelizmente, até então nós não tínhamos realmente. Acho que tem que se aproveitar muito desse momento. Então, leve nosso agradecimento e que a gente continua contando com essa colaboração. E agradecê-lo por estar aqui, com certeza, né? Nosso muito obrigada. E conte sempre conosco também, né? E a gente fica muito feliz com essa parceria. Gostaria de agradecer também ao nosso querido professor Maurício, dizer a ele que, mesmo ele cumprindo a sua etapa no Conselho Estadual como presidente, ele jamais vai deixar de ser nosso amigo e jamais vai deixar de colaborar conosco, com certeza, porque as outras etapas virão e outras etapas nós permaneceremos juntos, com certeza, e obrigada por também estar aqui conosco hoje, em todos os nossos momentos. Ao Mozart, nosso grande colaborador, e eu tenho dito sempre ao Mozart, a gente brinca bastante, nós estamos tão afinados nesse processo colaborativo e temos discutido tanto aqui com a Fiesc também, né, Mozart, a questão dessa preocupação da educação, de como nós fazer realmente as coisas evoluírem, acontecerem, e que aconteça a ação lá no chão de fábrica, que, se vocês perceberam, eu e ele tomamos água até no mesmo copo hoje. Regime de colaboração também. Acho que ninguém percebeu, Mozart, só nós dois. Né? Mas dizer que realmente, meu muito obrigada novamente, Mozart, e a gente todo dia aprende mais juntos e com certeza, vamos continuar a nossa luta. E também ao Osmar, né, ao Matiola, ele aqui representando a Secretaria Estadual, leva o nosso abraço ao de Champs. Eu acho que o Leandro fez uma colocação bem importante, que o quanto é difícil os entes federados estarem comungando de ações educacionais. E eu acho que nós conseguimos, né, Matiola, aqui no Estado de Santa Catarina, através do conhecimento do professor de Champs, através dessa abertura, e a gente pôde dialogar e continuamos dialogando e evoluindo juntos. Então, leve o nosso abraço, o nosso agradecimento, e obrigada por você também estar aqui, porque também o Matiola é um eterno companheiro nosso aí de luta da Undime, e também como secretário de Educação. Agradecer, então, a todos aqui, presente, obrigada. Eu acho que, gente, não vamos esquecer dos planos, apesar de, né, nós temos os dois lados da moeda, mas vamos pensar com muito carinho, com muita dedicação, com muita humildade e com muito comprometimento, porque é responsabilidade nossa, sim, tá? Junto com toda a sociedade.